Amém? Ele diz, olha, o versículo 26 de Efésios 4: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, irar, todo mundo se ira, eu, você, todos nós. Mas nós temos que o quê? Que ter muito cuidado para quê? Para que essa ira não nos leve ao pecado. Por isso que nós, quando tivemos um desacerto ali, antes de dormir, vamos procurar acertar isso, amém? Vamos procurar, antes do dia acabar, acertar essa situação, para que a gente não deixe o sol se pôr sobre a nossa ira, amém? Glória a Deus. Aí veja o que diz aí no versículo 27: nem deis lugar ao diabo. Então o Senhor está nos ensinando aqui o que? A gente a não dar lugar ao diabo, está aqui no versículo 27 de Efésios 4, o Senhor está nos ensinando. Olha o que ele orienta aqui, ó. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Então, o Senhor nos convoca aqui o quê? Para que a gente não venha roubar. E muitas vezes a gente está cometendo pequenos delitos que a gente acha que isso... Tem gente, sabe o que quer? Chega no trabalho, ele fica enrolando, fica fazendo nó daqui, nó dali, chega atrasado, sai adiantado. Sabe, tudo isso a gente está roubando. A gente rouba Deus todo dia, que a gente não dá o dízimo do nosso dia para Ele. A gente não tira um período de oração, de estudo da palavra, de dedicação ao conhecimento do nosso Deus, nos aproximando mais dele. A gente não tira um tempo para Deus, a gente não dizima 10% do nosso dia para Deus. E aí o que acontece? A gente acaba muitas vezes roubando até a Deus, porque não devolvemos dízimo, porque não damos oferta. Aí você diz, mas agora nós estamos na graça, nós agora não estamos mais debaixo da lei, agora não é mais necessário a gente continuar dizimando nem ofertando. Mas espera aí, queridos, eu acredito o seguinte: se você ama Deus, se você ama a obra de Deus, nada pode impedir você de ser um dizimista e um ofertante. Por quê? Porque nós vivemos aqui num país capitalista, não é verdade? Tudo que você vai fazer, o dinheiro tem que estar à frente. E você acha que quando você vai em uma igreja, você encontra lá cadeiras confortáveis, ventiladores, outros ar-condicionado, a igreja toda limpinha, com toda aquela estrutura? Você acha que aquilo caiu do céu? Não. Aquilo ali envolveu o quê? Envolveu o dinheiro. E se não tem pessoas para dizimar e ofertar, aquela igreja não teria aquela estrutura para te receber. Por isso que o Senhor diz aqui, vamos ver, palavra de Deus que nos ensina. Tudo que eu estou falando aqui, você testifica na Bíblia, amém? Olha, Hebreus 10, vamos lá, Hebreus capítulo 10, no versículo 25. Vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar aqui? Olha, 10:25. Não deixei-vos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, e tanto mais quando vides que o dia se aproxima. Então está aqui, está escrito na palavra do Senhor. Por quê? Porque, amado, o cristão não dá para ele viver sem congregar. E é necessário a igreja, por quê? Porque lá existe toda uma estrutura montada para você oferecer teu culto a Deus, para você passar pelo batismo, para você participar da ceia, para você crescer na fé, no conhecimento, para você ali, sabe, desenvolver o teu chamado. E ali, tudo aquilo ali foi criado, aquela estrutura. Por isso que na época de Jesus, as sinagogas, Jesus pregou em algumas sinagogas, entendeu? Jesus ensinou em algumas sinagogas. Depois ali a gente vê em Atos dos Apóstolos, a partir do momento que Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, ali então a gente já viu o quê? O início da instituição, entendeu? E aí a gente vê o quê? Em Atos dos Apóstolos, ali sobre a direção agora do Espírito Santo, conduzindo a igreja, ali então eles começam a preparação, separar os obreiros. A gente vê ali Pedro, João, orando, e o Espírito Santo orientando eles, que agora eles deveriam levantar auxiliares. E aí a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito Santo distribuindo a essa igreja o que? Os dons. Você pode ver que a única igreja que a gente vê que teve o privilégio de receber esses 12 dons foi exatamente a igreja de Corinto. Lá você vê todos os 12 dons ali, entendeu? E é uma igreja, mas que se você olhar, é uma das igrejas que mais deu trabalho. A gente vê que Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso. E quando você começa a ler ali a segunda carta aos Coríntios, você vê que estava meio que ansioso, porque ele estava esperando uma resposta de Tito, como as pessoas tinham reagido à sua carta em Corinto. Então, mas a gente vê o quanto esse povo receberam de Deus, mas eram pessoas, sabe o quê? Que estavam negligenciando e estavam vivendo
de forma tremenda aqueles sinais, aqueles prodígios de Deus que eram manifestados de forma tremenda. Amados, era algo tão grande, era ali. A gente vê aqui, recentemente nós vimos aqui um avivamento nos Estados Unidos, tremendo, que muitas pessoas migraram para lá porque queriam receber aquilo, queriam beber daquela água, queriam verdadeiramente ser renovados por aquele poder. É isso que o Senhor quer nos ensinar, para que a gente cresça como servos de Deus, para que a gente amadureça, amém?